gravar. E aí perguntaram para ele, né, o que ele podia almejar mais, e ele respondeu, né, ser o homem, ser o primeiro. Então, é isso que está falando lá em Eclesiastes, não tem limite, não tem satisfação, porque você sempre vai querer mais. Sempre vai ter um lugar maior, uma coisa que você não tem, nunca vai ficar satisfeito. Quem ama as riquezas nunca vai ficar satisfeito com seus rendimentos. Então, não existe paz. Na verdade, a única paz que existe é no contentamento. É você se contentar com aquilo que Deus te deu. E você vai ter a alegria, você tendo muito ou tendo pouco. É o que Paulo fala, né? Sei o que é andar satisfeito em todas as situações. Passando necessidade ou tendo muito. Por quê? Porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4, né? Natália. Tá falando exatamente disso. De você andar satisfeito, contente. Então, ansiedade é um medo antecipado. E medo é falta de fé. Estou falando disso e a gente vive num tempo de muita ansiedade, de muitas preocupações. E às vezes quando a gente fala que ansiedade é falta de fé, pode até ofender, mas eu não falo isso por uma forma de acusar quem passa por isso, porque eu sei o quanto que é sério, eu já tive problema com ansiedade também. Mas na verdade eu quero falar isso para mostrar o caminho para onde a gente tem que ir quando a gente está sofrendo desse mal, quando a gente está cheio de ansiedade, quando a gente não consegue descansar. Eu preciso me encher de Deus, eu preciso me encher da palavra de Deus, eu preciso me encher de fé. Porque quando a fé encher o nosso coração, não vai ter como conviver no mesmo ambiente fé e ansiedade. E a ansiedade vai embora. Então, não tome isso como uma cobrança ou uma acusação, mas tome isso como uma resposta, um recurso. Existe um caminho para mandar toda a ansiedade embora. E é como? Se enchendo de fé. E a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Se encha da palavra de Deus, de louvores, de cânticos, de ações de graça. Se encha dessas coisas, que a fé vai encher o seu coração e você vai andar firme. Quando a gente está ansioso, parece que a gente nem consegue caminhar direito, parece que a gente vai pisar no chão e o chão vai cair. Você nem confia onde você está pisando, assim, quase que literalmente. É muito ruim esse sentimento. Mas quando você começa a declarar a palavra de Deus, a verdade de Deus, você se apega nisso e isso é a sua rocha, isso é a sua confiança. Tem uma música que eu tenho cantado todos os dias da Ana Paula Valadão, Diante do Trono, que o nome da música é Outra Vez. E ela fala que ela já deu voltas nos muros, as muralhas não caíram, ela já fez de tudo, não aconteceu, mas ela sabe que Deus já venceu todas as batalhas, que ele já fez isso outras vezes e que ele vai fazer outra vez. Eu vou compartilhar a música lá no grupo com vocês, mas eu tenho cantado muito e isso tem trazido muito refrigério no meu coração, porque por mais que diante de mim tudo esteja um caos e parecendo derrota, eu sei que Deus vai fazer outra vez, ele pode fazer, porque ele já fez uma vez. E aí ele fala, não tenham medo, pequeno rebanho, porque Deus quis dar todo o reino para vocês. Foi do agrado do Pai dar-lhes o reino, foi vontade dele, ele que quis. Então não vai faltar nada para vocês. E aqui fala assim, ó, vendam o que tem e deem esmolas. Por quê? Porque sua confiança não está nas coisas que você tem. Acumule riquezas nos céus. Ah, não faz sentido a gente falar. Eu estava desativando os microfones aqui, talvez eu tenha apertado alguma coisa errada. Mas não faz sentido a gente falar que Jesus está falando o seguinte: vende tudo, fica sem nada, dá tudo de esmola sabe, e Deus nos acuda, né? Mas eu acho que entra nessa questão que a gente falou, tendo muito, dado que você tem. Agora, se você não tem nada, porque os discípulos de Jesus, eles não tinham condições financeiras boas, a maioria, não todos, mas a maioria não tinha condição financeira boa. Então, se você não tiver o que dar, vende alguma coisa e dá. Porque o reino de Deus é isso, é de alguém que faz e transforma o ambiente. Façam bolsas que não se gastem, um tesouro no céu que não se acabe. Porque lá o ladrão não rouba.
Porque aonde tiver o seu tesouro, ali vai estar seu coração. Seu coração vai estar naquilo que é mais precioso para você. E falando de coração é o quê? A sua dedicação, a sua atenção, o seu tempo vai estar voltado para aquilo que é mais precioso para você. E se a sua preciosidade são as coisas dessa terra, você vai estar servindo as coisas dessa terra. Mas se o seu tesouro estiver no céu, você vai estar olhando para o céu. E aí você vai viver, né? Eu até pulei o versículo famoso do capítulo 12, que é o 12:31. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vão ser acrescentadas a vocês. Confie em Deus, não tenha medo de nada, coloque o reino dele em primeiro lugar, e ele vai suprir absolutamente tudo o que você precisa. Não ande ansioso por coisa alguma, não confie nas riquezas e não seja egoísta. E aí, ele vai falar de outra parábola. E ele fala o seguinte, que para a gente estar pronto para servir. Pronto para servir quer dizer o seguinte, preparado, disponível. E eu quero falar que a gente serve a Deus servindo pessoas. O maior patrimônio de Deus nessa terra são pessoas. Eu vi uma frase também do John Piper hoje falando o seguinte, que o propósito do nosso dinheiro na terra é aumentar o nosso tesouro no céu. A gente serve a Deus servindo pessoas. E aí ele fala, né, que são como aqueles que esperam o seu Senhor voltar de um banquete de casamento. A gente sempre pensa na gente servindo a Deus, né? Se a gente estivesse num jantar com Deus, com Jesus, Jesus ia estar sentado na mesa e a gente ia estar ali servindo ele com o maior prazer, maior alegria. Mas Jesus está falando que nós temos que servir a ele aqui agora, com as pessoas que ele deixou para a gente cuidar, com o nosso próximo, que a gente já estudou lá na parábola do bom samaritano. Quem é o nosso próximo? A pessoa mais perto da gente está precisando de ajuda. É assim que a gente serve a Deus. E por que a gente não vai servir o Senhor lá na frente? A gente tem que servir agora. Aqui está falando que esse empregado está esperando seu senhor voltar de um banquete de casamento. Você volta do casamento, você não volta para comer em casa. Você volta do casamento com a barriga cheia. Então, não era para servir o senhor. E se ele tiver, quando ele bater a porta, vai abrir imediatamente. Ele vai estar preparado, ele não vai ter que sair correndo para arrumar, para botar a louça para lavar e deixar tudo ajeitado, igual quando a gente recebe visita de surpresa, que toca o interfone, você fala, meu Deus do céu. Aí você sai enfiando os brinquedos das gavetas e tenta dar uma repaginada porque você não está esperando. Mas Jesus fala que a gente tem que ser como uma pessoa que está pronta. Eu não sei que horas vai chegar, mas eu estou preparada. E aí fala que felizes aqueles que se encontrar vigiando. Por quê? Ele fará com que essas pessoas se sentem na mesa e depois delas tanto terem servido, o próprio Senhor vai servir elas. Mesmo que chega de noite ou de madrugada. Tem algumas versões que falam de noite ou de dia. Felizes os servos que encontrar seu Senhor preparado. Fala a qualquer hora do dia ou da noite. Isso está falando em tempo bom ou tempo ruim. Tem gente que se desvia quando as coisas apertam. Tem gente que serve mais a Deus quando as coisas apertam. Tem gente que se desvia quando tudo fica bem. E tem gente que serve mais a Deus quando tudo está bem. Isso aí vai muito do perfil da pessoa. Mas aqui está falando qualquer hora do dia ou da noite, nos momentos bons ou ruins, esteja pronto, porque você não sabe a hora que o seu Senhor vai voltar. Não perca de vista que você vai ter que prestar contas de tudo que você foi designado para fazer aqui nessa terra. O servo fiel, ele vai ser encarregado das coisas do Senhor, porque ele se mostrou fiel no pouco, Deus vai colocar ele sobre o muito. Deus nos encarrega de estarmos nós mesmos preparados e que deveríamos estar servindo e compartilhando o alimento aos outros servos. O alimento é aquilo que nós temos, é a palavra de Deus. Deus nos encarrega de vidas para servir aquilo que nós recebemos dele, não só fisicamente, mas também espiritualmente. Que está falando de tesouro no céu, você dispor daquilo que você tem para servir aos outros, porque aquilo que você tem não é seu, foi Deus quem te deu, você é um administrador das coisas de Deus.
Não somos donos de nada, somos administradores. E um dia vamos prestar contas de tudo que nós recebemos, que nos foi confiado. E aí ele fala que tem... Aí Pedro pergunta, né? Senhor, você está contando essa parábola para a gente ou para todo mundo? Aquela história do discípulo ou para a multidão? É reservado aqui ou é para geral? E aí Jesus vai e entra nesse assunto, explicando como. Falando que tem dois tipos de servos. Tem o fiel e sensato, que é aquele que vai dar a porção de alimento no tempo devido, que vai cuidar da casa, que vai deixar tudo em ordem. E quando o Senhor quando voltar a encontrar esse servo, ele vai encarregar ele de todos os seus bens. Mas suponha que tem um outro que fala, não, ele está demorando, não vai chegar agora não, então vou viver minha vida aqui de boa. Aquelas pessoas falam, não, sou muito jovem, para que ficar enfurnado em igreja? Para que ficar vivendo de Bíblia? Eu tenho que curtir minha vida. Quando eu tiver velho, eu me preocupo com essas coisas, né? Eu escutei muito isso na minha juventude. E quem disse que eu vou chegar, né? Ser velho? Vai ser igual aquele homem lá, louco. Mal sabe você quanto pedir sua alma hoje. Então aqui fala dessas pessoas que querem viver irresponsavelmente. Ah, não, quando chegar perto, na hora eu me arrependo. E aí o seu senhor vai voltar numa hora que ele não espera. E aqui fala o seguinte, ele começa a bater nos seus servos e servas. Isso fala o seguinte, começa a maltratar as pessoas, maltratar os filhos de Deus, os servos que Deus deixou ao nosso redor para a gente tratar bem, para a gente cuidar, para a gente ser um representante de Deus aqui na Terra. Começa a tratar mal, comer e beber e se embriagar, viver de uma forma egoísta. O Senhor virá num dia que ele não espera e punirá severamente. Algumas traduções falam, cortará o corpo dele ao meio. Está falando de uma punição muito severa. E ele vai ter lugar com os infiéis. Pouco importa se ele foi chamado, se ele era de dentro da casa, pouco importa. Se ele não foi fiel, ele vai ser juntado com os outros para sofrer a condenação. E aí, como é que Jesus responde à pergunta de Pedro? Aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e não faz o que ele deseja, receberá muitos açoites. Mas aquele que não conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. Está falando assim, olha, independente de você ser discípulo ou de você ser multidão, cada um vai prestar contas daquilo que fez. Quem fez sabendo que estava fazendo errado vai receber uma punição maior. Quem fez sem saber que estava fazendo errado vai receber punição também, uma punição menor. Então, o fato da gente não saber, a multidão não tinha acesso a muitas informações, mas elas precisavam andar no caminho. O fato da gente não saber não exime a gente de responsabilidade. Então, o melhor é o que? A gente assumir um compromisso com Cristo e andar no caminho dele, fazer aquilo que ele espera, para que a gente não receba nem muita punição, nem pouca punição, mas para que a gente receba o galardão diante de Deus, receba recompensa e não punição. E aí, Jesus fala, né, que a quem muito foi dado, muito será exigido, a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. O nosso nível de conhecimento de Deus, o nosso nível de responsabilidade estão atrelados. Então, não adianta você não se envolver para não ter responsabilidade. O melhor é se envolver e corresponder àquilo que Deus espera de você, para que você se assente à mesa e seja servido. E aí Jesus fala que ele não veio trazer paz, mas ele veio trazer fogo, ele veio trazer divisão, e aí assusta um pouco, mas entra naquilo que a gente começou falando. Jesus não estava aqui para ser do agrado de todo mundo, para fazer cosquinha na barriga das pessoas, as pessoas sorrirem para ele. Ele veio para trazer a verdade. E a verdade, ela é maior do que até os nossos vínculos sanguíneos. Se dentro da minha família existem aqueles que rejeitam a vontade de Deus, Deus vai separar essas pessoas, infelizmente. Mas a gente vai viver para servir essas pessoas e fazer com que elas conheçam o reino de Deus. Mas se todavia decidirem andar fora desse caminho, Deus vai trazer separação. E aí foi aqui que eu coloquei, né, que Jesus não é ecumênico, ele é a verdade. E ele vai primar
por essa verdade. Não haverá tempo. O que eu estava falando. Não, foi depois, né? E aí fala isso, né? Que Jesus tem um compromisso com a verdade, independente das escolhas de cada um, do vínculo de cada um, é aquilo que cada um fez que vai receber, né? Quando Jesus fala de que ele tem um batismo para passar, está falando da morte dele, do sofrimento. Batismo significa imersão. Significa você estar submisso a alguma coisa, né? Sujeito a alguma coisa. E Jesus ia estar sujeito à morte na cruz. Ele sabia que isso tinha que acontecer. E aí ele fala dos sinais dos tempos. Fala, olha, vocês veem que o vento sopra diferente, você já sabe, opa, vai chover. Então vocês têm que aprender a reconhecer os tempos também, porque a Bíblia vai falar dos sinais dos fins dos tempos. E a gente tem que estar atento para isso, para que a gente não se perca e não perca as oportunidades. E aqui fala, olha, se você estiver indo pro tribunal com o seu adversário, faz de tudo para você se resolver com ele no caminho, porque pode ser que você chegue lá, você seja condenado, e aí você não vai sair dessa condenação até que você pague o último centavo. Então, a gente tem oportunidade hoje para fazer a vontade de Deus, para se reconciliar com as pessoas, para fazer o que é correto. Depois, lá no 13 vai falar isso, vai ficar batendo na porta, não, deixa eu entrar agora, não. A oportunidade já foi. E a gente nunca sabe qual é esse último dia de oportunidade. Então, a Bíblia fala para a gente se arrepender no tempo que se chama hoje. Para andar com Jesus, não dá para ser igual dieta, que a gente fala, segunda-feira eu começo, e a segunda-feira nunca chega. Não, Natália, mas eu vou. Sim. Os 58 aí, eu fiquei confusa. Quando fores que o teu adversário é o magistrado, esforça-te para te livrar desse adversário no caminho, para que não suceda que ele te arraste ao juiz. O juiz te entrega ao meirinho, e o meirinho te recolhe à prisão. Você ficou com dúvida de quê? Eu não entendi bem esse. Está falando disso, das oportunidades que você tem. Se você tem problema com alguém, se reconcilie logo. Porque se Jesus voltar e ele for o juiz e você estiver errado nessa história, quer dizer, só o fato da gente não se reconciliar com alguém que a gente tem problema, tá os dois errados, né? E fala isso, que quando Deus julgar, não vai ter tempo de você tentar consertar. O tempo que a gente tem para andar em verdade, para andar em conserto, para andar em perdão, é agora. Quando for o dia do nosso julgamento, acabou, é ali. E a gente já falou aqui, né, que o julgamento pode ser tanto o nosso juízo final, quanto o dia que a gente morrer. É até aquele dia. Depois daquilo ali, não adianta, não, Deus me perdoa agora. Gente, quando estava desviada, era muito engraçado, porque eu sonhava o tempo todo que Jesus voltava e eu ficava. E aí, no sonho, eu me trancava dentro do banheiro e ficava, Deus me perdoa, me perdoa, me perdoa. E aí eu sabia que não tinha mais como, né? E aí eu acordava com muita vergonha, que eu pensava assim, gente, se Jesus voltar hoje, de verdade, ele vai olhar nos meus olhos e vai falar, olha, eu tentei te avisar, mas você não quis me ouvir. A gente era atormentador isso. Mas graças a Deus eu me reconciliei e tomei uma decisão por andar com Cristo. Mas está falando disso, de que o tempo é agora. Depois não adianta tentar correr atrás, porque a oportunidade que Deus está dando para a gente é em vida. Ok. Meirinho é oficial de justiça. Isso eu sei, né? Eu não sabia que eu usava essa palavra na minha Bíblia, tá oficial de justiça. E aí, Lucas 13, vamos rapidinho. Aqui fala que teve uma ocasião que aconteceu que Pilatos tinha mandado matar alguns galileus, né? E fala que misturou o sangue desses galileus com o sacrifício deles. Está falando o quê? Eu fui estudar hoje sobre a função de Pilatos e de Herodes. Pilatos, ele era responsável por questões que envolviam sonegação de imposto e rebeliões. Então, provavelmente esses galileus aqui eles se rebelaram e aí eles foram mortos. Herodes, depois vai falar de Herodes, que Herodes estava atrás de Jesus. Herodes era responsável por resolver questões sociais e religiosas. Então, por isso que Herodes
depois estava atrás de Jesus, né? E aí Jesus vai falando dessa mania que todos nós temos de tentar dar explicações para coisas que a gente não tem resposta. Às vezes a pessoa morre tragicamente e a gente fala assim, deve estar pagando os pecados dela. Nossa, o que será que essa pessoa fez para merecer isso? Gente, essa resposta a gente não tem. E é inútil a gente ficar tentando julgar as pessoas dessa forma. Então, Jesus fala tanto desses quanto de um outro acidente que tinha acontecido, uma tragédia. Provavelmente, essa questão aí da torre de Siloé que caiu, ela aconteceu bem próximo ali dos tempos de Jesus, porque não existe registros falando disso. Então, talvez tivesse sido uma coisa recente. Morreram 18 pessoas na queda dessa torre. E aí a gente, até hoje, a gente pensa assim, fica calculando, por que morreu fulano? Por que não foi Beltrano? Porque deve ser muito ruim, né? Aí morreu e tal. E aí Jesus está falando o seguinte, olha, vocês acham que eles eram mais pecadores porque morreram dessa maneira? Eu digo para vocês que se vocês também não se arrependerem, todos vocês vão perecer. Então, pouco importa como ou quando você vai morrer. O que importa é onde você vai passar a sua eternidade. Você está preparado para isso? Porque se você não se arrepender, você pode morrer de uma tragédia ou de uma morte natural bem velhinho. Viveu bem sua vida. Mas se você não se arrepender, aonde você vai passar a sua eternidade? É com isso que você tem que se preocupar. Se não se arrependerem, todos vocês perecerão. Então estejam preparados, porque esses rebeldes talvez não estivessem esperando morrer. Esses que a torre caiu em cima, principalmente, não estavam preparados ali para enfrentar a morte naquele dia. Então, está falando o que falou no capítulo passado. Estejam preparados. E preparados como? Com o coração entregue nas mãos de Deus, com o coração andando em arrependimento. E aí ele contou essa parábola de um homem que tinha uma vinha e que tinha uma árvore lá que não dava fruto. E ele falou, vou cortar essa árvore porque ela não está servindo para nada. E aí chegou uma pessoa e falou o seguinte, não, deixa ela aí mais um ano. Se dentro de um ano ela não dá fruto, você vem e corta. E aí deixou, falou, tá bom. E aí deixou por mais um ano, e aí essa pessoa foi lá, se esforçou, cavou ao redor para ver se juntava água, se a árvore, né, se tocava para dar fruto. E a árvore, enfim, teve um ano, e aí não se sabe, né, se ela deu fruto ou não, mas pode ser que ela não tenha dado fruto, e ela foi cortada. Ou ela deu fruto, e aí ela foi poupada. Isso está falando de quê? Tinha chegado o tempo daquela árvore, mas aí apareceu alguém para interceder por ela. Existem pessoas que às vezes o tempo dela já chegou, mas de repente existe um intercessor que está ali pedindo para Deus, dá mais uma chance, deixa mais um ano. Esse aí é o papel do intercessor, tá cavando ali ao redor, tá dando ajuda, tá dando suporte. Mas o fruto, quem tem que dar a cada pessoa. Se você corresponde, você pode até ter um tempo a mais de vida. Se você corresponde, você dá o fruto. Se você não corresponde, você é cortado. Ganhou tempo. O que a gente está fazendo com o tempo que a gente tem ganhado? Deus, às vezes, dá tantos livramentos para a gente. Para quê? Ai, nossa, Deus me livrou da morte. Nossa, meu nascimento foi um milagre. Tá, para quê? Qual o sentido que você está dando para esse livramento, para a vida que Deus tem te dado a cada manhã? Você está dando frutos? Porque Ele está acrescentando tempo. Ele está acrescentando tempo esperando frutos de nós. E aí tem uma situação que Jesus estava na sinagoga ensinando e aí entra uma mulher encurvada. A mulher vivia olhando para baixo. E aí a gente pode olhar de uma forma também espiritual para isso, né? Quantas coisas nos fazem andar encurvadas, nos fazem andar prostradas. Tem um livro só sobre esse tema aqui, que se chama Mulher, Tu Estás Livres, é do T.D. Jakes. Eu gosto muito desse autor, mas eu nunca li esse livro, não. Mas ele fala sobre essa questão, pessoas que têm traumas, pessoas que andam assim carregando peso na vida e que Jesus tem libertação para isso. E aí Jesus falou para ela, mulher, você está livre. Essa mulher estava lá no fundo, ela não podia nem estar naquele lugar ouvindo Jesus, mas ela estava lá, Jesus viu ela, Jesus chamou ela para frente, Jesus impôs as mãos sobre ela e ela se endireitou. E quando ela se endireitou, imediatamente ela começou a louvar a Deus. Ela produziu frutos da cura que ela recebeu. E
E aí vem a hipocrisia dos religiosos, né? Que fala assim, olha, existem 6 dias que vocês podem trabalhar. Se vocês quiserem vir ser curados, venham no sábado. A mulher estava doente há 18 anos. Em 18 anos, quantos de domingo a sábado não houveram? E ela não foi curada em 18 anos. E aí, num sábado, depois de 18 anos, ela é curada e o homem ainda se opõe. E aí Jesus se indigna, fala, como vocês são hipócritas. Se vocês tiverem um animal que precisa beber água e for sábado, vocês não vão soltar o animal para ele beber água, para ele ser livre daquilo que está prendendo ele, para que ele possa desfrutar de vida? Como é que vocês olham para uma mulher que é filha de Abraão, falando assim, é do povo de vocês, e vocês não têm misericórdia? Vocês acham que ela não pode ser livre para desfrutar da vida, porque é sábado? Jesus não estava infringindo a lei. Essas questões de curar, de querer proibir de curar, proibir disso, daquilo, foram imposições que foram sendo acrescentadas por esses religiosos, mas originalmente não existiria essa restrição, porque era permitido fazer o bem no sábado. Então Jesus vai e combate essa hipocrisia deles, né? Fala assim, olha, ela estava sendo presa por Satanás, porque é sábado, ela não seria livre. Como vocês são hipócritas, né? Vocês às vezes se preocupam mais com os bens de vocês. Por que eles soltavam o animal? Porque era recurso, né? Era dinheiro. Com isso eles se preocupavam, ok, mas com as pessoas, vem nos outros 6 dias, hoje não. E Jesus combatia muito essa hipocrisia. E quando Jesus repreendeu eles, eles ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com essas maravilhas de Deus. E aí Jesus começa a falar com o que o reino de Deus se parece. Ele fala que se parece com um homem que semeou um grão de mostarda na sua horta. Ele cresceu, se tornou uma árvore, e as aves dos céus fizeram ramos em seus ninhos. O grão de mostarda é a menor das sementes, né? Uma semente pequenininha, ele é plantado e a árvore do grão de mostarda ela se torna uma árvore grande com relação ao tamanico que é a semente. E Jesus está falando, uma pequena atitude que uma pessoa faz, ela cresce, quando ela é cuidada, quando ela passa pelos processos corretos, ela cresce e ela abençoa pessoas que não tiveram nada a ver com isso. Fala que as aves dos céus vêm fazer ninhos na sementinha que um homem plantou. O reino dos céus é feito através de atitude de pessoas que decidem ir e cumprir aquilo que elas têm que cumprir. E aí elas abençoam outras pessoas. Existem pessoas que vão só desfrutar das coisas boas do reino, como essas aves que vêm e fazem seu ninho. Mas Deus nos chama para ser esse homem que plantou a semente e que fez a árvore crescer. Não só para desfrutar, mas para ser um agente efetivo da implantação do reino de Deus aqui na terra. E aí fala da mulher também, como uma mulher que misturou com uma grande quantidade de farinha, um pouquinho de fermento, e toda a massa foi contaminada. Novamente, a atitude de uma pessoa beneficiou vamos dizer, né, outras pessoas que não tinham nada a ver com aquilo, mas que foram influenciadas por aquilo. Não é só para desfrutar, mas é para você ser um agente do reino. Pode falar, tia? Tá sem áudio. Tá sem áudio. Liga o seu microfone. Deixa eu ver se eu consigo apertar aqui para você ligar. Vê se foi, tia. Tá, já te falo. Foi. Foi, né? Foi. Tá me ouvindo? Sim. Sim. Eu li esses 2 capítulos hoje com a minha irmã, a Oaci. Aí, quando eu li essa questão aqui que fala da semente, grão de mostarda, né? Ela me disse assim, você vai perguntar para a Natália hoje essa dúvida que eu tenho. Ela não está aqui comigo no meu lado, porque já está dormindo há muito tempo. Ela dorme 7h30 da noite. Então, ela me mandou te perguntar o seguinte.
ela já ouviu falar e ela quer saber se está escrito na Bíblia. Se tiver fé, se alguém, né, tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, entrarás no reino dos céus. Sim, isso está escrito. Aí ela perguntou onde está escrito isso. Tá. Tá escrito lá em Mateus. Eu vou pegar a referência e vou te mandar, tá? Mas está escrito. E o que acontece? A tradução original disso, a gente lê como fé do tamanho de um grão de mostarda. Mas a palavra original está falando o seguinte, fé do tipo. É Mateus 17, 20, tipo, está escrito, já peguei. Tá, 17 e 20. Amanhã eu leio com ela. Do tipo do grão de mostarda. E essa passagem, ela liga muito com essa daqui, que fala da semente do grão de mostarda. Por quê? A fé, ela também é uma semente. E mesmo que ela comece pequenininha, quando ela é plantada, quando ela é regada, quando ela é cuidada, ela cresce. E ela cresce e se torna uma grande árvore. Então, Jesus não motiva a gente ter uma pequena fé, porque ele repreendeu mais de uma vez pessoas que tinham fé pequena. Repreendeu Pedro, repreendeu os discípulos quando não conseguiram expulsar os demônios. Falou assim, até quando eu estarei com essa geração sem fé? Quando Pedro começou a afundar, ele falou, homem de pequena fé. Pessoas pediam para Jesus, Jesus, me ajuda a aumentar a minha fé. Jesus quer que a gente tenha uma fé grande, não uma fé pequenininha, mas a fé ela é como uma semente, que mesmo que ela comece pequenininha, ela vai ser plantada, ela vai ser cuidada, ela vai ser regada e ela vai crescer e tomar grandes dimensões. Então, tem muita relação esse texto que fala de fé com esse daqui que fala do reino de Deus. Que ele começa, o reino de Deus é o quê? Às vezes uma pequena atitude que você tem, mas que você vai passando pelos processos e pelas atitudes corretas, e aquilo vai crescer e vai beneficiar outras pessoas e vai tomar relevância. Não importa como a gente começa, o que importa é como a gente vai caminhar nessa jornada. E o mais importante, como a gente vai finalizar ela. Ok. Então, o reino de Deus, ele vem disso. Eu tinha tanta coisa para falar da mulher, mas eu vou falar talvez em outra oportunidade. Ai, rasguei a folha. Então, a nossa salvação, ela está ligada ao fruto que a gente produz. A gente tem que produzir fruto de quê? Fruto de arrependimento, as atitudes que a gente demonstra. Jesus fala para a gente se esforçar para entrar pela porta. A porta é estreita, isso quer dizer que é difícil de passar. Isso quer dizer que a gente tem que se despojar de várias coisas. Se a gente ficar tentando entrar no reino de Deus com o nosso jeito, com as nossas vontades, com as nossas preferências, com as nossas riquezas, a porta é estreita, não dá para levar tanta bagagem. Você tem que se desprender disso. E aí muitos vão querer entrar, mas não dá para passar, não vai. Uma hora a porta vai fechar. E aí não adianta falar, não, agora eu quero, agora eu faço. Não, agora não adianta mais, eu nem sei quem é você. Já deu, o tempo acabou. Fazer o que é certo exige esforço, não é natural. Negar-se a si mesmo não é natural. No dia que a gente estudou, na semana que a gente estudou sobre negar-se a si mesmo, tomar sua cruz diariamente e seguir Jesus, eu estava na academia, o Thiago me ligou e perguntou onde que eu estava. Eu falei, estou aqui me negando. Eu estava com vontade nenhuma de ir, vontade nenhuma de ir. Falei, minha sogra estava até aqui em casa, né? Aí eu falei para ela, mas eu não vou ter vontade nunca. Se eu ficar esperando a vontade chegar, eu nunca vou, então eu vou. E aí eu fui e às vezes numa atitude dessa, que é natural, é física, é coisa aqui dessa terra, Deus trabalha no nosso coração, a gente vai aprendendo que não é pela nossa vontade, mas é fazendo aquilo que a gente tem que fazer. Então, o reino de Deus exige esforço. Nossa oportunidade é no dia de hoje, amanhã pode ser tarde demais. Tenha pressa em se consertar com Deus e fazer a sua vontade, pois chega um tempo que não haverá mais chances. Tanto essa daqui da porta que fecha, quanto daquela do caminho para o juiz está falando disso. Aproveita as oportunidades, porque o tempo urge, é urgente, é para hoje. Não deixa para amanhã se consertar, não deixa para amanhã pedir perdão, não deixa para amanhã abandonar os pecados que tem na sua vida, porque é para hoje. A gente não sabe quando ele virá. A gente tem que estar preparado, seja no tempo bom, seja no tempo ruim.
Tem 3 passagens aqui que fala de comer, beber e desfrutar. A primeira fala do servo fiel. Não, a primeira fala do homem lá rico, que ele falou, vou comer, beber e me alegrar. Ele quis desfrutar no tempo errado, ele estava no tempo de servir, não no tempo de desfrutar. E aí ele teve um final ruim. Depois fala do servo fiel, que ele ia comer, beber na presença de Deus, que Deus ia servir ele. Por quê? Porque ele serviu no momento certo. No momento certo ele ia desfrutar também. O servo mau quis comer e beber, igual o rico lá, no momento errado. E no momento de desfrutar, ele não pôde desfrutar, porque já tinha feito no momento errado. E aqui também está falando disso. Ah, não, mas a gente comeu, bebeu contigo e tal, a gente estava aproveitando tudo junto. Não, não. Mas não é só, o reino de Deus não se trata só das coisas que a gente desfruta. Se trata muito mais das coisas que a gente abre mão, do preço que a gente paga para entrar no reino de Deus. Se trata muito mais disso. A gente tem que ter muito cuidado com o tipo de evangelho de conforto que a gente tem ouvido hoje em dia. Esse evangelho que é vendido, Deus quer que você seja feliz, Deus quer que você seja rico. Gente, eu tenho um problema quando eu falo assim, quantos aqui querem ser ricos? E todo mundo levanta a mão, eu não consigo nem levantar a mão, porque não porque eu não quero desfrutar de coisas boas nessa vida, mas eu não quero ter meu coração preso nessa vontade de ter riquezas, nessa vontade de ser rico. Então, o evangelho se trata muito mais de negação do que desse desfrute. Deus fala que a gente vai desfrutar de uma vida boa nessa terra, mas se a gente ficar correndo atrás de ter prazer, a gente vai se perder, porque o reino de Deus não se trata somente disso. Então a porta é estreita. E aí ele fala assim, olha, vocês vão ver pessoas vindo do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul para ocupar esses lugares à mesa. Está falando dos gentios, que não eram o povo de Israel. O povo de Israel foi o primeiro povo chamado e escolhido, né? O povo da promessa. Mas Jesus abriu essa promessa para os que não eram de Israel também. E eles, muitos dos que foram chamados, os primeiros que foram chamados, iam ver outros que chegaram depois desfrutando de coisas que eles não poderiam desfrutar. E aí ele fala que muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. Falando de que o povo de Israel era o primeiro, os gentios vieram depois. E os gentios iam poder desfrutar de algo que Israel não poderia, porque rejeitou a fé, né, no Filho de Deus. E aí Jesus começa a se lamentar por Jerusalém, né? Fala assim, olha, vamos embora porque Herodes está querendo te matar. E aí foi o que eu falei, que Herodes era responsável por essas questões religiosas. E aí Jesus não tinha medo nenhum dos homens, né? Ele falou assim, fala para aquela raposa que eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer. Mas vai chegar um dia que eu vou ter que parar de fazer. Mas isso vai acontecer em Jerusalém, porque um profeta não pode morrer fora de Jerusalém. Estava falando de quê? Jerusalém perseguiu todas as pessoas que Deus mandou, os religiosos, eles mataram os profetas que Deus mandou para alertar o povo para se voltar o coração para ele. Então, Jesus, o próprio filho, também morreria ali nas mãos daqueles religiosos, né, de Jerusalém. E ele fala, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja. Mas eu quis muitas vezes juntar vocês, mas vocês não mais me verão, até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. E aí fica uma repreensão para esse povo que foi chamado, escolhido, mas que rejeitou todos os sinais e alertas que Deus tinha dado para eles. Finalizamos. Capítulo 3.